Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Peço aqui encarecidamente na presença de Deus para trazer essa boa nova nos vossos corações, na vossa vida, da parte de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Quero aqui pedir a vocês que me ouvem neste momento através dessa live, que se inscreva no meu canal, canal do YouTube. O nome é Victor Porfírio. Você acessa no YouTube Victor Porfírio e você vai estar encontrando o nosso canal do YouTube Victor Porfírio. Peço para você estar se inscrevendo e assim sendo um evangelizador da palavra de Deus, assim como nós estamos fazendo nesses dias em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Levar a boa nova de Jesus aos corações de todos os povos, de todas as nações. Hoje o nosso intuito principal é focar a nossa mentalidade nas famílias. Hoje a família está sofrendo muito ataque, e muitos ataques espirituais, aonde que muitas vezes nós não percebemos, nós não vemos, nós não contemplamos, mas muitas vezes deixamos passar despercebido certos acontecimentos dentro do nosso lar, através dos nossos filhos, através do relacionamento entre marido e mulher. Às vezes nós não entendemos a razão espiritual do que está se passando no momento. Por isto que hoje, infelizmente, o ser humano se acomodou de uma tal forma, de uma tal maneira, que se esquece do zelo principal ao qual é necessário dentro das casas, dentro das famílias. Hoje, se as famílias focar a tua mentalidade naquilo que ensina Jesus, segundo na palavra, seguindo os ensinamentos dele, a família vence, a família supera, a família passa por cima dos obstáculos. Mas para isso estar acontecendo, é preciso, é necessário buscar o auxílio. O auxílio de quem? O auxílio que Deus promove a cada um de nós quando assim nos colocamos na presença dele. E o maior objetivo de Deus hoje é nos auxiliar naquilo que precisamos e naquilo que necessitamos. Por isso, queridos amados irmãos e irmãs, eu te convido esta noite a abrir o seu coração, abrir o teu entendimento às coisas celestiais do céu, aonde que o céu vem fazer também família dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Eu aqui hoje citarei as passagens de Josué, aonde que Josué faz um apelo às tribos de Israel. Quando Deus assim propôs ele estar à frente de um povo, era necessário que o povo tomasse decisões. E às vezes as decisões se tornam difíceis na vida de um pai, na vida de uma mãe, na vida de uns filhos. Mas quando você conhece o agir de Deus, tudo se torna mais fácil. Não que torna tudo mil maravilha, mas você terá algo a mais para superar os seus problemas. Por isto, diz alguns que contam por aí, assim como a Bíblia diz para nós, assim como o salmista diz para nós, que nós devemos focar a nossa mentalidade no que diz o Senhor e a tua palavra e os seus ensinamentos. Se possível, você aí na tua casa, tomar comigo o Salmo de Davi, para nós fazermos uma meditação a respeito do que Deus irá fazer em nosso favor nos dias de hoje, ao qual nós estamos vivendo, no meio dessas provas, no meio dessas tribulações, ao qual a sociedade, o mundo e principalmente as famílias estão sofrendo. O Salmo 107 nos alerta assim a partir do versículo 13: dai-nos auxílio contra o inimigo, porque é vão qualquer socorro humano. Quando nós vemos o salmista Davi pedir a Deus o auxílio contra o inimigo, nós vemos o salmista recorrer ao mundo espiritual, aonde a capacidade humana ela é incapaz de chegar ou incapaz de entender. Mas a Bíblia diz bem claro, ela nos dá a vitória a partir do momento que eu acredito que eu já sou vitorioso. Então não tem como não ser vitorioso a partir do momento que você acredita no Deus que nos procede, que procede em nosso favor e que nos concede a vitória. O salmista pede aqui o auxílio contra o inimigo.
E hoje a família, ela está encarando um inimigo, o qual é espiritual. Nós vemos o vírus que nós estamos enfrentando aí. Você enxerga? Você pode vê-lo? É um inimigo. É um inimigo que vem no mundo do espírito. E muitas vezes, quem pode dizer contra isso, amados? Quem pode ir contra isto? Será que hoje as medicinas tão avançadas no século que nós estamos vivendo hoje? Muitos dizem que ainda não conseguiu achar o que é adequado para combater tal coisa, tal situação. Mas nós vemos a Bíblia nos ensinar, a Bíblia nos mostrar, a Bíblia nos impulsionar a buscar o ser espiritual. O ser espiritual é aquele que nos fez, aquele que nos formou. Por isso, de hipótese alguma, você deve ir contra o povo de Deus, aqueles que oram, aqueles que suplicam, aqueles que clamam a misericórdia. Da mesma forma que o salmista está dizendo aqui na Bíblia, é o que nós estamos fazendo nos dias a dia, quando vamos ao louvor, quando vamos à Santa Missa. Então, o ser humano tem que parar de ir contra o povo de Deus e começar a apoiar o povo de Deus. Por isso nós vemos um povo se sentindo irritado com aqueles que estão orando, com aqueles que estão rezando. A Bíblia diz, bem claro, dai-nos auxílio contra o inimigo. Por isso o salmista está dizendo, porque é vão qualquer socorro humano. O humano está tentando socorrer a sociedade, mas aí vem o ponto de interrogação, será? Será que estão? Porque olha o tempo que já se passou, amados. Olha o tempo que já se passou, mas é necessário entender o seguinte. Será que isso não gera em você os sinais? Os grandes acontecimentos dos tempos? Para uns e para outros isso se torna loucura o que eu estou dizendo aqui. Mas é preciso, é necessário olhar o que Deus está dizendo para cada um de nós. Porque nós temos facilidade de acreditar no humano e temos dificuldade de acreditar no que é celestial, do que é coisa de Deus. Por isto, o salmista está dizendo, dai-nos o auxílio contra o inimigo, porque é vão qualquer socorro humano. Às vezes o ser humano fica focado um no outro, e se esquece do que é principal. O faraó colocava a sua força nos cavalos, nos guerrilheiros, naqueles que combatiam em favor dele. Mas a grande diferença, o qual Moisés esperava no Deus invisível. O Deus invisível proporcionou para Moisés vitória sobre o faraó e o seu exército. Deus proporcionará a mim e a você que me ouve nesta hora, neste momento, vitórias, se eu acreditar verdadeiramente no que Ele pode fazer em meu favor e em favor da minha família. O salmista vai mais longe dizendo, com Deus faremos proezas, Ele esmagará os nossos inimigos. Aqui diz tanto do inimigo físico e tanto do inimigo espiritual. Porque o que nós vivemos e contemplamos nos dias de hoje é um ataque de diversas formas, de diversos jeitos. Às vezes você acha que o teu inimigo é aquele que te odeia, aquele que te caluniou, aquele que falou mal de você. E o maior inimigo muitas vezes, meu amado irmão, irmã, é o que a Bíblia mesmo diz, o tentador. Aquele que nos tenta, aquele que nos afasta da presença de Deus. Aquele que propõe sobre nós desânimo, aquele que propõe sobre nós muitas vezes o desânimo total do corpo, da alma, da mente e de todo o nosso interior. Que não permite que nós estejamos lá para louvar, para bendizer, para exaltar o nome de Deus. Por isto que quando você abandona as coisas do mundo e coloca a tua esperança totalmente naquele que é santo, a Bíblia diz que Ele virá em nosso favor e Ele fará milagre, fará proeza em nossa vida. Só que para isso nós temos que tomar decisões. Sim, com Deus faremos proezas. Com Deus fazemos milagres. Ele mesmo, o Senhor, com quem contamos, Ele esmagará os nossos inimigos. Eu creio, Senhor. Por isso eu assumo. Ele diz assim, assim me levanta a proclamar também com os nossos corações e com nossa voz. Queremos que Deus
assim restaure a nossa casa e restaure a nossa família. Como que podemos acreditar que Deus poderá fazer isso em nosso favor? A partir do momento que eu começar a tomar posse do que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz para mim que eu devo buscar o auxílio do Deus Todo-Poderoso. Eu não devo ficar desanimado, eu não devo ficar cabisbaixo, eu não devo ficar jogado. Quantos estão no estado de depressão quando se ouve falar de Covid-19? Quantos estão, meu amado irmão e irmã, entrando em estado de desespero quando se ouve falar de tal doença? Aí gera, dentro das casas, dentro das famílias, a contradição. Por isso é preciso, amados irmãos e irmãs, sim, existe o vírus, existe, mas existe um Deus que é superior a esse vírus. Existe um Deus que tudo abrange, que tudo cura, que tudo liberta. Se eu depositar no Senhor a minha esperança, grande será o milagre realizado em minha vida, no meu dia a dia. Por isto que, quando as tribos de Israel estavam divididas, os pais de alguns acreditavam em Dagon, os pais de outros acreditavam em Baal. Mas a família de Josué acreditava no Deus Altíssimo. Por isso que ele proclamou a toda a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel, quem é o Deus ao qual eles queriam servir e acreditar e buscar. Hoje eu pergunto para você que me ouve através dessa live, qual que é o Deus que você crê, qual que é o Deus que você acredita? Qual que é o Deus que a tua casa busca, qual que é o Deus que a sua família acredita? Eu e minha casa, assim como diz Josué, estamos buscando servir ao Senhor Deus dos exércitos. O Deus que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que existe. Em exceção ao pecado, claro. Pecado não é propriedade de Deus, é propriedade maligna. E não é propriedade ao qual nós devemos tomar posse. Nós devemos cada vez mais renunciar ao pecado. E buscar cada vez mais a divindade diante da graça. Para que então a minha casa seja sustentada pela palavra do Senhor que nos dá o ânimo. Por isso Josué, ele cita para nós: e sabia que Moisés conduziu o povo até a terra prometida e disse a Moisés que ele não entraria. Lá quem entrou com o povo foi Josué. E houve a condução de Josué. Todas as maravilhas que Deus fez com Josué, foi com Josué que Deus fez demolinar as muralhas de Jericó. Foi com Josué que eles tomaram posse daquela terra. Agora Josué estava no final de sua vida. O povo já tinha tomado posse da terra. O povo já tinha plantado, colhido, estavam tranquilos. Estavam na terra, na sua terra, na terra que Deus lhe dará. A Bíblia diz para nós que eles caminharam sobre o deserto, sobre o êxodo 40 anos. Eles demoliram as muralhas de Jericó. Aonde eles colocavam o pé, eles tomavam posse daquela cidade. Mas por que que os prodígios, os milagres eram fluentes sobre a vida deles? Por que que tudo acontecia beneficiando a Josué e todo o povo de Israel? Porque a Bíblia, ela é bem clara em dizer e mostrar para cada um de nós. Ali aonde que nos diz, no capítulo 24 de Josué, ele cita agora: pois temeu o Senhor e serviu com toda retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio. E não agistes e servi ao Senhor. Porém, se vós desresgades, servi ao Senhor. Escolhe hoje a quem queres servir. Muitos dos pais do povo na época, como os hebreus, como os israelitas, eles acreditavam em outros deuses, eles acreditavam em outros senhores. Mas Josué foi duro com eles. Mas hoje, a sociedade e o mundo, eles estão acostumados em ouvir um evangelho de prosperidade. Quando você fala de um evangelho de cruz, muitos se assustam e fogem. Quando você fala de um evangelho de renúncia, muitos se assustam e fogem. E por que que se assustam e fogem? Porque muitas vezes o evangelho que gera a cruz vai gerar o sofrimento. Vai gerar muitas vezes a lágrima. E por que que gerará isso sobre nós? Porque muitas vezes, meu amado irmão, irmã, nós podemos acordar para a vida, para que podemos olhar adiante. Mas nada temeis.
nada podereis temer. Por quê? Porque o Senhor está conosco. A todos os dias, a todas as horas, a todos os momentos. E como que Deus estará conosco, meus amados irmãos e irmãs, se muitas vezes nós não queremos estar com o Senhor Deus? É preciso estarmos com o Senhor Deus, com o propósito e o objetivo de focarmos sobre a cruz de Cristo e ver o que Jesus sofreu e padeceu para que eu pudesse ter vida e vida em abundância, para que a minha casa pudesse ter vida e vida em abundância. Josué, quando estava reunido com o povo fitava os olhos em Josué. Para quê? Para que Josué pudesse dar a palavra de alerta a todas as famílias aos quais estavam presentes ali. E o Senhor Deus, quando vem com esses propósitos, quando vem com esses objetivos, é para que nós tenhamos a certeza do que queremos. No capítulo 24 do livro de Josué, a Bíblia diz para nós, ali no versículo 14: agora, pois, temei o Senhor, e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio Egito, e servi o Senhor. Tirar os deuses. O que é os deuses hoje no meio da sociedade e no meio do mundo? Os deuses hoje no meio da sociedade, no meio do mundo, é muitas vezes, meu amado irmão e irmã, o Deus do comodismo, o Deus da preguiça, o Deus de querer, muitas vezes, não fazer a vontade de Deus, pois a Bíblia diz que preguiça é pecado. E esses deuses, a cobiça, idolatria, quando você coloca a tua fé em alguma coisa que não é o Senhor, então isso se torna um Deus também na sua vida. Quando você acredita que algo pode trazer um milagre na tua vida, se não o Senhor Jesus, se torna uma idolatria. Mas quando recorremos aos santos e a sua intercessão e pedir o milagre a Jesus, então isso é fé. Isso é dogma de fé. Isso é ser apostólico romano. Isso é acreditar na intercessão dos santos. Então uma ideia ao qual de você ter uma imagem dentro de casa e representar os santos, não que você se prostre diante da imagem, mas que não é o teu Deus. Mas o teu Deus é o Senhor Jesus. E você sabe que as bênçãos provêm do coração de Deus sobre a nossa vida. Por isso que quando Josué pronuncia este oráculo, servi o Senhor com toda a retidão e fidelidade. Por isso que ele fala, tirai os deuses que serviram vossos pais. Os deuses aqui, amados irmãos e irmãs, também era tido como Baal, como Dagon, como Aserá. Então eles intitulavam para eles deuses que não eram o Deus único e verdadeiro. E por isso que muitas casas sofriam, muitas casas padeciam, sem esperança, sem alcançar a visão da promessa, ao qual era prometida para todas as famílias, para todo o povo da terra que cresce no Senhor. Porque a Bíblia diz que a promessa de Deus era prometida a mim e a todos aqueles que tomassem posse das promessas de Deus. Por isso que quando Josué pronuncia este oráculo a todo o povo de Israel, o povo de Israel estava com o olho fitado em Josué. Porque Josué era a boca de Deus no meio do povo de Israel. Então Josué tomou-se assim o lugar de Moisés para tomar o povo de Israel para conduzir aonde era a terra prometida. Josué, no meio deste povo, começou a pronunciar esses oráculos. No versículo 15 ele diz, porém, se vós desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem queres servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, além do rio, e que serviram dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isto que Josué ainda dá uma opção ao povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse focar naquilo qual que era o objetivo do coração deles. Eles contemplaram o agir de Deus, pois eles seguiam também Moisés desde o Egito. Eles podem contemplar e ver o que Deus fez através do agir de Deus na vida tanto de Josué e tanto na vida também de Moisés. Eles estavam indecisos sobre os deuses dos amorreus, os deuses dos jebuseus, porque como eu já falei e volto a repetir,
eles instituíam para ele imagens. Imagens que eles colocavam como deuses na vida deles. E o único Deus é o Senhor Deus de Israel, que pode estar em nossa frente, que combate em nosso favor. Por isso, queridos amados irmãos e irmãs, você que me ouve nesta hora, neste momento, qualquer dificuldade que a tua casa está enfrentando agora, nesse exato momento, eu aqui como ministro da palavra, em nome de Jesus, eu peço aos céus nessa hora, neste momento, Pai, em nome de Jesus, assim como agistes na vida de Josué, assim como agiu o Senhor na família de Josué, eu peço para o Senhor nesta hora visitar esta família que me ouve. Tem muitos pais e muitas mães ao qual irão me escutar. Muitas filhas, muitos filhos. Nós percebemos que no mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo de aflição, angústia, lágrima e dor. Aonde, meus amados irmãos e irmãs, que falta o essencial, falta o principal. E o que é o principal e o que é o essencial sobre nós? É a misericórdia de Deus que age em nós, que faz grandes milagres em nós e que age em nossa vida. Eu peço em nome de Jesus que a graça, que a paz, a misericórdia de Deus possa entrar na tua vida esta noite, em nome de Jesus, agora e por todo sempre. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, quero deixar aqui esta mensagem de fé e perseverança no Deus único e verdadeiro, e que te conduz para que a tua família assim seja enraizada no Senhor, firmada no Senhor, com raízes no Senhor, e que nada e ninguém vos abale, em nome de Jesus. Quero aqui pedir mais uma vez para que você se inscreva no meu canal, o canal do YouTube. Acessa lá Victor Porfírio de Lima, na pesquisa do YouTube vai aparecer o meu canal, se inscreve lá, em nome de Jesus, e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima live, se Deus quiser. Fique todos com Deus.